Muito bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os senhores senadores aqui presentes que integram esta comissão. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à senhora presidente da República e ao senhor ministro de Estado das Relações Exteriores por terem submetido ao Senado Federal o meu nome para ocupar, caso mereça a aprovação desta comissão e, posteriormente, do plenário do Senado Federal, a posição de embaixador do Brasil junto ao governo da República Dominicana. Agradeço muito especialmente ao senador Flecha Ribeiro pelo relatório apresentado e os comentários ali feitos. Obrigado. Para mim, é um grande prazer estar de volta a esta comissão, não na qualidade de uma segunda sabatina, mas que durante 4 anos da minha carreira eu tive o privilégio de trabalhar na assessoria parlamentar do Itamaraty, sob a chefia do embaixador Souza Gomes, aqui presente, e do embaixador Pedro Luiz Carneiro de Mendonça. E, senhor presidente, esse período foi tão interessante e rico que eu decidi escrever uma tese que nós somos obrigados a fazer para a promoção de conselheiro para ministro de segunda classe sobre o processo legislativo e a aprovação dos tratados internacionais. De modo que é sempre um prazer estar de volta ao convívio dos parlamentares brasileiros. Senhor presidente, minha intenção é fazer uma exposição muito breve sobre a evolução do recente quadro político, econômico e comercial da República Dominicana e suas relações com o Brasil, que, de certo modo, estão detalhados no relatório apresentado pelo senador Flecha Ribeiro. Ao final, apresentarei em linhas muito gerais o programa de trabalho que pretendo desenvolver, caso o meu nome seja aqui aprovado. A República Dominicana, como está no mapa, é a Ilha de Espanhola, ocupa 2/3 da Ilha de Espanhola. Divide a ilha com o Haiti, país com o qual tem uma relação complexa e uma fronteira terrestre com extensão aproximada de 370 quilômetros. Esta região de fronteira configura foco permanente de tensão entre os dois países, principalmente pela forte pressão migratória haitiana. O país possui uma superfície de cerca de 49.000 quilômetros quadrados, um pouco maior que o Espírito Santo, que tem 46, e o estado do Rio de Janeiro, com 43, com uma população de 10.200.000 habitantes. E, justamente voltando ao tema do Haiti, a título comparativo, o Haiti tem um território de 27.800 quilômetros quadrados, com uma população muito similar ao da República Dominicana, de cerca de 10 milhões. Daí uma forte pressão demográfica. A República Dominicana tem um PIB de 66,2 bilhões, dados de 2015, o que a torna a maior economia de toda a América Central e do Caribe, superando, inclusive, parceiros tradicionais do Brasil na América do Sul, como o Paraguai, que tem um PIB de 30,7, e o Uruguai, que tem 56,8 bilhões. Segundo o FMI, o crescimento da produção em 2014 foi o mais alto de toda a América Latina e Caribe, atingindo cerca de 7,3%, marcadamente superior à média da região de 1,3%. Senhor presidente, quando eu comecei a estudar a República Dominicana e Caribe em geral, esses números me surpreenderam, inclusive pelo alto valor do PIB, em comparação, inclusive, com 2 países aqui da América do Sul. Nos 9 primeiros meses de 2015... Paraguai e o Uruguai. Isso também me surpreendeu na leitura mais atenta de todos os dados econômicos da República Dominicana. Em 2015, a economia cresceu também a taxa anual de 6,7%,
e uma inflação muito baixa, de cerca de 1% ao ano. O setor de serviços, com destaque para o turismo, o país recebe cerca de 6 milhões de turistas ao ano, corresponde a mais de 2/3 da economia dominicana. São importantes também as remessas de dominicanos residentes no exterior, principalmente originária dos Estados Unidos, estimadas pelo Banco Mundial em cerca de 5,2 bilhões de dólares. Também, a título de curiosidade, há cerca de 1 milhão de dominicanos vivendo na cidade de Nova York. Mesmo com esses índices favoráveis, a República Dominicana sofre, isso já é histórico, com precário fornecimento de energia elétrica, situação que deve ser amenizada, melhorar, quando estiverem finalizadas as usinas hidroelétricas e termoelétricas em construção. A República Dominicana é tradicional produtora de açúcar, café, cacau e tabaco. Os principais destinos de exportação, Estados Unidos, Haiti e Canadá. Importa principalmente dos Estados Unidos, China e México. Com relação à história da República Dominicana, é uma história muito sofrida. A República Dominicana foi invadida e ocupada por tropas haitianas no período de 1822 a 1844, portanto, 22 anos. E a independência do país é comemorada com a retirada das tropas haitianas de território dominicano, isso recentemente, dia 27 de fevereiro. Também, como foi ocupada e invadida por tropas norte-americanas no período de 1916 a 1924. E durante de 24 a 1930, os norte-americanos ocuparam a alfândega durante 6 anos para que fosse recebido o empréstimo dado à República Dominicana. Então, portanto, durante 6 anos, havia funcionários norte-americanos ocupando a alfândega dominicana para que fosse possível receber o empréstimo dado à República Dominicana. Também, e isso é durante um período do general Rafael Leônidas Trujillo, que de 1930 a 1961 governou e de uma maneira muito violenta, brutal mesmo. Injustiçado pela oposição. E esse período justamente do... Como lembrava o senador Anastasia, há um belíssimo livro do Vargas Llosa, A Festa do Bode, que relata esse episódio da execução desse indivíduo por opositores e depois a repressão brutal que se abateu sobre ele. É um livro magnífico, A Festa do Bode. Justamente eu ia mencionar que a do Vargas Llosa é um excelente livro. Aliás, eu comecei a estudar a República por esse livro. Também, em 1963, houve, seguindo justamente ao período do Trujillo, em 1963, o golpe militar contra o presidente eleito, o Juan Bosch, o que provocou a guerra civil, em cujo contexto justamente ocorreu a intervenção militar da Força Interamericana de Paz em 1965, com a participação brasileira. Mesmo com esses antecedentes, tem sido intenso o esforço de desenvolvimento e estabilização política do país. O regime é presidencialista e o legislativo bicameral. O Senado é composto por 32 membros e a Câmara por 183, que representam 31 províncias e um distrito federal. Os governadores são nomeados diretamente pelo presidente, uma curiosidade. Sendo eleitos por voto popular, os prefeitos municipais, deputados, senadores e o próprio presidente. As próximas eleições estão marcadas para o próximo dia 15 de maio deste ano. São eleições gerais para presidente, vice-presidente, deputados, senadores, prefeitos e outras funções eletivas, em um total de mais de 4.000 cargos. A República Dominicana tem 27 partidos políticos registrados. Os 2 principais, Partido da Liberação Dominicana, PLD, do atual presidente Danilo Medina,
e o Partido Revolucionário Democrático, o PRD. O principal candidato da oposição é Luiz Abinader, do Partido Revolucionário Moderno, candidato da aliança do PRB e do PRM. O presidente Medina desfruta atualmente de índice de aprovação de ser entre 85% a 90%. Pesquisa mais recente, se eu não me engano, da semana de... Democracia, né? Total. E durante a última pesquisa feita, realizada, se eu não me engano, na semana de 12 a 18 de fevereiro, a intenção de votos do presidente Medina está em cerca de 55% contra 34% do candidato da oposição, Abinader. Bom, com relação à política externa da República Dominicana, a imagem do país sofre desgaste devido à decisão do seu Tribunal Constitucional de 2013, que denegou nacionalidade aos filhos de imigrantes em situação irregular, nascidos entre 1929 a 2010. A medida atinge principalmente a comunidade haitiana, calculada em cerca de 500 mil em 2012. Críticas da comunidade internacional, especialmente dos países caribenhos, fez com que o governo do presidente Danilo Medina lançasse, em 2014, plano de regularização aos afetados por essa decisão. Embora cerca de 250 mil descendentes tenham aderido até o momento, teme-se uma deportação em massa de haitianos não inscritos, que poderá, inclusive, ter impacto no Brasil. A República Dominicana tem procurado, digamos assim, desconstruir essa imagem negativa na região em decorrência da questão migratória haitiana. Essa nova postura dominicana fica evidente com a escolha do país para a presidência da CELAC durante este ano e como sede da próxima Assembleia Geral da OEA em junho próximo. Então, há uma tentativa de um rompimento desse, digamos, cerco, dessa má vontade dos demais países caribenhos anglófonos com relação à República Dominicana. Com relação ao Brasil, o presidente Danilo Medina estabeleceu, desde a fase inicial de sua candidatura à presidência, relação muito próxima com o Brasil. Desde 2003, uma série de visitas de alto nível tem refletido o adensamento do relacionamento bilateral. A última delas foi em junho de 2015, com a visita do ministro Mauro Vieira a Santo Domingo. O Brasil tem se considerado como referência para a formulação de políticas de inclusão social. Com relação ao comércio bilateral, o Brasil, o comércio total chegou a cerca de 380 milhões de dólares, com um desequilíbrio muito grande, o Brasil exportando 358 milhões e importando cerca de só de 22 bilhões de dólares. Diversas empresas brasileiras atuam no mercado dominicano, tanto no setor industrial como de serviços. A Ambev, com investimentos de ordem de 2 bilhões de dólares, detém as maiores marcas de cerveja do país. A Gerdau produz laminados metálicos e a Paquetá, empresa que exporta calçados, que produz calçados naquele país. No setor de serviços, as construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão têm tradicional atuação no país, tendo sido responsáveis pela construção de hidroelétricas, termoelétricas, represas, rodovias e outros projetos. Bom, com relação ao financiamento brasileiro para o governo dominicano, os empréstimos do BNDES financiam alguns dos principais projetos em execução do país. Depois de equacionada a dívida com a Venezuela por conta do fornecimento de petróleo, isso no contexto da Petrocaribe, e a dívida da República Dominicana com a Venezuela era de cerca de 4 bilhões e houve uma renegociação, foi possível a República Dominicana pagar somente a metade dessa dívida e equacionar
esse débito com a Venezuela. O Brasil passa a ser o principal credor internacional da República Dominicana, com cerca de 3,3 bilhões de crédito do BNDES concedido desde 2003. Em especial, os financiamentos direcionam para o aumento da geração de energia, quase 50% do total, e que são fundamentais para que o governo possa negociar em melhores condições, e ainda neste ano, umas melhores condições com os operadores de energia, cujos contratos atuais são amplamente desfavoráveis ao governo do presidente Medina. Créditos brasileiros também viabilizaram obras rodoviárias de acesso a projetos no setor de turismo, principal motor da economia dominicana. Em especial, tem a estrada Santo Domingo a Punta Cana. Bom, como considerações finais, senhor presidente, e caso justamente consiga a aprovação desta comissão, além de reforçar e adensar a presença brasileira nas áreas de cooperação educacional, cultural, comercial e política, vejo a necessidade de reconsiderar a visão brasileira do Caribe. O Brasil é concebido geopoliticamente como um Estado atlântico, latino, continental e amazônico, mas não valorizamos a nossa dimensão caribenha. Essa não é uma ideia nova. O último embaixador do Brasil na República Dominicana, o embaixador José Marcos Vinícius de Souza, defende em amplo estudo a tese do Brasil como país caribenho. O estudo, entre outros dados e considerações, dá conta de que a Bacia do Caribe é definida por um paralelo localizado entre Miami e Belém do Pará. Caribe. Belém é o centro do mundo. É verdade. Vossa Excelência é o centro de Belém. Logo é o centro do mundo. Bom, dessa forma, e de acordo com esse, nós recebemos uma influência muito grande do Caribe e podemos influenciar o Caribe, em especial nos aspectos geográfico e cultural. A possibilidade de uma integração em diversas áreas entre os estados do norte do Brasil e os países do Caribe, tendo como plataforma a República Dominicana, é o objetivo que pretendo avançar nas atividades da Embaixada, desde que, é claro, aqui é aprovado. Senhor presidente, eu não quero me alongar mais e fico à disposição para qualquer pergunta aqui.